Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como foi solicitado pelo professor Paulo Hermano, né? Meu nome é Igor Custódio e eu vim aqui não para lecionar, mas sim para explanar rapidamente sobre o direito sucessório brasileiro. É, e no caso eu escolhi falar sobre os regimes de comunhão de bens, né? Os regimes de casamento. E vou exemplificar cada um. Como seria? Vou pegar um espólio e vou fazer a divisão como seria mais ou menos. Primeiramente, eu vou tratar sobre o regime de comunhão parcial de bens, que seria o seguinte: no regime de comunhão parcial de bens, é, o cônjuge ele tem direito à meação, ou seja, 50% de todo o patrimônio adquirido na constância do casamento, ou seja, tudo que foi adquirido antes do casamento ou mesmo que durante o casamento, mas que tenha advindo de herança dos pais, não se comunica, né? Cada parte tem a sua parte, né? Somente o que foi adquirido durante o casamento que terá que fará parte da comunhão. Então, como eu disse, o cônjuge tem direito à meação dos bens comuns, né? Dos que são durante o casamento. E dos bens particulares, o cônjuge ele não tem direito à meação. Ele só vai ter direito à herança em caso de falecimento do seu parceiro, né? Então ele terá direito a um pedaço desse espólio. Que no caso eu peguei um espólio, usei um espólio de 120 mil reais e fiz um esquema aqui para explicar. Sendo do espólio 120 mil, sendo 60 mil de bens comuns, né, durante a vigência do casamento, e 60 mil de bens particulares, né, que seria no caso não exemplificando do caso de morte do cônjuge, né, esses bens particulares. Ou seja, seriam 30 mil dos bens comuns seriam do cônjuge, né, no caso da meação. Ela não teria direito aos bens particulares, né, para meação, tendo direito tão somente à herança dos bens particulares, né, em caso de falecimento. Ou seja, 30 mil de meação, né, para o cônjuge, e eu usei aqui 3 filhos como exemplo. Então, cada filho vai receber 10 mil reais, que diz respeito a 50% da parte do pai, que é a respeito da meação. E no caso dos bens particulares, em caso de falecimento, a esposa terá direito sim a uma parte, né? Que concorrendo com esses 3 filhos, eles receberão valores iguais de 25%, que seria 15 mil para cada. Ou seja, 15 mil para a esposa, para o cônjuge, né? E 15 mil para cada filho, totalizando 100%, que seria 60 mil de bens particulares. Ou seja, se fôssemos pegar e se somar esse valor, a esposa ficaria com 45 mil, que seria os 30 mil de bens comuns, né, da meação, e os outros 15 mil dos bens particulares e da herança, ou seja, 45 mil para a esposa. E cada filho ficaria com 25 mil. Esses 3 filhos, cada um levaria 25 mil, que seria 10 mil de bens comuns, que corresponderia a 50% do pai, né? E 15 mil, que seria 25% dos bens particulares, né? De 60 mil. E aí cada filho levaria 25 mil. Agora iremos tratar do regime de comunhão universal de bens, que está tipificado no artigo 1667 do Código Civil. Eu vou ler aqui rapidamente. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas. Ou seja, via de regra, tudo se comunica nesse caso de regime, né? Todo o patrimônio se comunica, mesmo o que é antes da vigência do casamento, né? Os bens particulares, e mesmo durante a vigência. E mesmo sim, e mesmo a herança, por exemplo, advinda dos pais, né? Ou seja, tudo vai se comunicar. Nesse regime, ocorre meação, mas não vai ter herança para o cônjuge, né? E no caso eu também usei um espólio de 120 mil para exemplificar a seguinte situação, né? Como não tem heranças
para o cônjuge, né? Então ocorrerá tão somente a ameação dos bens comuns, né? Porque tudo se comunica. Ou seja, sendo 60 mil para a esposa, né? Ou para o marido, que corresponde a 50%, né, da ameação, que é a parte que tira de direito. E o restante, em caso de falecimento do pai, cada filho, eu também peguei 3 filhos, né? Cada filho ficaria com 20 mil reais, né? Que corresponderia a 50% da parte do pai. Ou seja, a esposa ficaria com 60 mil e cada filho ficaria com 20 mil reais. Agora nós vamos tratar do regime de participação final dos aquestos, que está no artigo 1672. Eu vou ler aqui novamente. No regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. Ou seja, esse é um regime novo, né? Implementado no Código Civil de 2002, porém ele, segundo os doutrinadores e os estudiosos do direito, dizem que caiu em desuso, né? Por ser difícil em caso de dissolução da união, né? Ele também é conhecido como regime misto. Isso porque durante a vigência do casamento ele seria como separação total, né? Ou seja, separação total convencional, ou seja, nada se comunica durante a vigência do casamento. Porém, em caso de fim da dissolução, em caso de dissolução da união, do casamento, se tornaria como comunhão parcial, né? Ou seja, ocorreria uma divisão do patrimônio, né? Uma ameação. Agora trataremos do regime de separação total convencional. Na separação total convencional, o cônjuge ele não terá direito à ameação, né? Não existe ameação nesse regime. Porém, ele terá direito à herança, né? Uma parte da herança. E eu usei também um spoiler de 120 mil para exemplificar. No caso, como não ocorre na ação, ocorrerá tão somente a herança, né? Do bem do seu cônjuge, né? Ou seja, e juntamente com os mesmos 3 filhos, ficaria a conta é o seguinte, seria dividido igualmente, né? 25% para cada parte, né? 25% para a esposa e 25% para cada filho, né? Totalizando 100%, que seria 30 mil para a esposa e 30 mil para todos os filhos, né? Totalizando 120 mil reais. E o último regime de bens, que é a separação total obrigatória, que está disposto no artigo 1641 do Código Civil, que eu vou ler agora. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento, inciso 1º, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas na celebração do casamento, inciso 2º, da pessoa maior de 70 anos. Mudou essa lei, antes era 60 anos, agora mudou, foi atualizada. E ao inciso 3º, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Ou seja, os doutrinadores falam que essa lei, essa separação total obrigatória, é para não ocorrer casamento por interesse, né? Por exemplo, de uma pessoa mais nova que se casar com uma pessoa mais velha, né? Porque, via de regra, os mais velhos possuem um patrimônio maior. Então, eles criam essa lei, essa separação, de maneira a evitar esse tipo de situação, né? Nesse regime, apesar de ser separação total obrigatória, segundo a súmula 377 do STF, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso terá direito à ameação, mesmo sendo uma separação total obrigatória. Mas, de acordo com essa súmula 377 do STF, ocorrerá ameação dos bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, que a súmula seria o seguinte: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Ou seja, desse modo, os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, né? E eu também fiz um espólio a respeito dessa separação total obrigatória, que seria o seguinte: eu não fiz esse espólio baseado na súmula, fiz de maneira geral. Ou seja, se fosse ao pé da letra mesmo, o espólio é 120 mil e
seria dividido tão somente para os 3 filhos desse casal, por exemplo, né? Que seria o seguinte: cada filho ficaria com 40 mil, é, que corresponderia a toda a fortuna dessa pessoa, desse casal, né? Ou seja, 40 mil para cada filho, cada um dos 3 filhos, né? Totalizando 120 mil. E por hoje é só. Espero que ocorra novamente essas aulas, né? Achei boa essa forma de didática, né? Ensinar a gente a se soltar mais e aprender a conversar em público, né? Afinal, seremos profissionais do direito e teremos de diariamente conviver com essa tipo de situação, de falar em público, né? Então eu gostei desse tipo de didática, né? Acho legal, acho interessante. E obrigado, professor.